Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Uma das maneiras que os cristãos eram perseguidos, na época de Pedro, era através da agressão verbal. Era essa perseguição verbal, as injúrias que são referidas aqui. Se vocês, pelo nome de Cristo, sois injuriados. Injuriar alguém é insultar alguém, é se dirigir a alguém de maneira pejorativa, caluniar o nome daquela pessoa, agredir aquela pessoa com palavras. E às vezes isso dói mais do que uma agressão física, né? A agressão moral, o assédio moral. Se vocês estão sendo assediados moralmente, através das palavras dos pagãos, dos seus vizinhos, do seu chefe no trabalho, porque você é crente, então Pedro diz aqui, na verdade você é bem-aventurado. Ele está refletindo as palavras de Jesus, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Pedro está refletindo essas palavras de Jesus. Enquanto que os homens vão injuriar vocês, porque vocês são cristãos, na verdade Deus está bendizendo vocês. O contraste aqui é entre a injúria dos homens e a bênção de Deus. Se vocês são injuriados, bem-aventurados. Se vocês são mal falados, vocês são bem falados por Deus. E isso deveria ser uma fonte de conforto para nós. E ele explica por quê. Olha aí o final do verso 14. Pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui tem várias figuras misturadas nessa expressão de Pedro. A primeira é a referência ao Espírito Santo como sendo o Espírito da glória e de Deus, cuja tradução pode ser o Espírito do Deus glorioso, ou o glorioso Espírito de Deus, pode ser traduzido assim. De qualquer forma, a referência parece ser aqueles episódios do Antigo Testamento em que a glória de Deus repousava sobre ou o tabernáculo ou o templo. Nós conhecemos esses episódios. Em algumas ocasiões, quando a Shekinah, que era a nuvem da glória, que indicava a presença de Deus, quando ela descia sobre o tabernáculo, há um episódio citado na lei de Moisés, nos 4 livros de Moisés, 5 livros de Moisés, em que a glória desceu sobre o tabernáculo a ponto de Moisés e ninguém mais poder entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus havia enchido aquele lugar. Mais adiante, esse episódio acontece quando Salomão, já no período da monarquia, inaugura o templo e durante a celebração, a glória de Deus, a Shekinah, enche o templo de maneira que os levitas e os sacerdotes nem podiam ministrar por conta da glória de Deus que enchia o templo. A palavra repousa, que Pedro está usando aqui, é a mesma palavra que aparece lá nos evangelhos, quando diz que durante o batismo de Jesus, os céus se abriram e o Espírito de Deus veio e repousou sobre ele. Repousou o Espírito da glória de Deus. O que essas figuras nos dizem? O cristão, ele é alguém sobre quem repousa o Espírito da glória e de Deus. Se o Espírito da glória e de Deus, que é o Espírito que reflete a glória de Deus conforme o Antigo Testamento, e é o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, se ele está sobre você, você vai ser perseguido. Não tem como não ser. Você vai ser perseguido, por isso que você é bem-aventurado. Agora a gente pode entender o versículo todo. Se pelo nome de Cristo você é injuriado, você é bem-aventurado, porque isso é uma prova de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. A gente fala muito de avivamento. Quando a gente toca na palavra avivamento, os olhos dos crentes chegam a brilhar, né? Quem é que não quer ser cheio do Espírito Santo, né? Conhecer Deus mais de perto, viver momentos de glória aqui nesse mundo, muitas conversões, transformação de crentes, sociedades mudadas? Era isso que aconteceu nos grandes avivamentos históricos e nos avivamentos bíblicos também. Mas tem uma dimensão do avivamento que pouco se fala. Se o Espírito da glória de Deus vier e encher esse lugar, com certeza vocês serão perseguidos. Olha para o que tem no livro de Atos.
Olha como o livro de Atos narra exatamente isso. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio com poder e glória, encheu a igreja primitiva. Por um lado, muita gente se converteu, mas por outro, levantou a hostilidade e o ódio dos principais escribas e fariseus, juntamente com os sacerdotes, que começaram a perseguição sistemática para eliminar o cristianismo. Avivamento, plenitude do Espírito Santo, traz esse lado de perseguição que às vezes as pessoas querem esquecer. Mas se você está sendo perseguido por causa de Cristo, essa é a prova de que o Espírito de Deus repousa sobre você. E aí é bom você perguntar a você mesmo, se o seu cristianismo provoca isso nos outros. Não é que você vai ser aquele cara chato. Tem gente que é perseguido porque é chato, não é porque é crente não, mas porque é chato, né? Então, verifique isso em você. Se o seu cristianismo, ele não incomoda ninguém, sua maneira de viver, ela não provoca reação, ela não se destaca dessa sociedade pagã em que a gente vive, que é a sociedade brasileira, alguma coisa deve estar errada. Você está igual a eles. Seu discurso é igual deles, os seus valores é igual a esses valores. Em que é que você é diferente deles? Mas se você é injuriado por conta do nome de Cristo, essa é a prova do que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. É assim que Pedro consola aqueles irmãos.